Olá, queridos alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, viu? Vamos iniciar mais uma aula, mais um dia, ou melhor, uma nova abordagem ou uma recapitulação do conteúdo, ok? De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis da nossa aula de hoje. E eu tenho certeza absoluta que você irá aproveitar bastante todas as informações passadas. Agora vamos iniciar mais uma aula de ciências. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma recapitulação do conteúdo. Professora, a senhora já passou esse conteúdo? Sim, já passei, mas nós vamos relembrar ele, tá bom? Vamos relembrar as camadas da Terra, a importância das camadas da Terra. Aí pegue seu livro didático, pegue seu livro de atividade, pegue os seus materiais, tá bom? Que é muito importante vocês ter os materiais de vocês ao lado, tá bom? Para poder acompanhar comigo. É muito importante, para vocês vão relembrar, gente, tá? Peguem lá, vamos falar um pouco das camadas da Terra. Lembra que eu falei que a professora explicou sobre as camadas da Terra? Vamos relembrar. Então, primeiramente aqui nós temos essa imagem que ela é o quê? Ela é o nosso planeta, certo? E aqui tem as camadas. Primeiramente, nós temos aqui essa imagem que seria o quê? Vocês estão vendo aqui, primeiramente, a nossa crosta terrestre. Olha só a nossa crosta terrestre aqui. O que é uma crosta terrestre, professora? É onde nós pisamos, a parte sólida, né? Olha a segunda, nós temos o manto superior. O manto é aqui, gente, ó, já fica na parte interna, não esqueçam disso. Mas aí depois nós temos o manto inferior. Quando eu falo manto inferior, ele já fica mais nas profundezas, olha só, tá? Onde fica o magma, né? E aqui, por último, eu tenho o núcleo. Que o núcleo, de que o núcleo é formado? Ele é formado de ferro e níquel, certo? Então, gente, esse núcleo ele já fica nas profundezas, tá? Ele é formado de ferro e níquel. O ser humano consegue ir até o núcleo da Terra, até nas profundidades? Não, né? Ele não consegue, porque a temperatura é altíssima também, para poder ir no centro da Terra, no núcleo da Terra. Até hoje, nenhum ser humano consegue, tá? Então, nós vamos estudar, nós vamos relembrar as camadas da Terra, a importância das camadas da Terra, tá bom? Se vocês quiserem, fazendo anotações, quiserem não, é bom fazer anotações, não é verdade? Fazer as ilustrações sempre para poder assimilar o conteúdo. Isso é muito importante. Fazendo ilustrações, fazendo as ilustrações das camadas da Terra para você não esquecer, tá? É muito importante. Vamos lá iniciar nossa aula? Aqui, gente, seriam as camadas da Terra. O que existe dentro da Terra? O que existe dentro da Terra? Existem várias camadas, não é verdade? Quais? Por que acontecem terremotos, erupções vulcânicas? Olha aqui eu tenho uma erupção vulcânica, né? Que ela entrou em erupção, né? Que é um vulcão Etna, no sul da Itália. Ele está em erupção. Quando ele está entrando em erupção, vai acontecer o quê? Acontece formando novas rochas. Lembra que eu falei para vocês que é devido à erupção, esse magma que ele está saindo aqui, ó, que ele está expelindo, é o que? Quando sai esse magma, aí o que acontece? O magma ele se transforma em lava, né? Essa lava aqui, olha, ela vai esfriar e vai formar uma rocha. Aí vai se formando os ciclos da rocha, não é verdade? Vai se formando, como eu falei para vocês, mas nós vamos falar isso mais adiante, tá bom? Então aqui, por que acontece os terremotos, a erupção vulcânica? Sempre tem um porquê. Nós vamos estudar isso mais adiante, tá? Aqui nós vamos falar primeiramente no interior da Terra. A Terra ela pode ser dividida em três partes. Primeiramente, qual seria essa parte?
crosta terrestre, o manto e o núcleo. Essas três partes ela está dividida: crosta, manto e núcleo. Como eu falei para vocês, a crosta terrestre é onde nós pisamos, onde os animais vivem, não é verdade? Onde todo ser vivo se encontra. Olha aqui. Aqui seria o nosso planeta, aqui é a nossa crosta terrestre, aqui é o manto e por último é o núcleo. É igual você coloca um ovo, né? Você quebra um ovo na frigideira. O que que você vai ver? Não é tudo dividido? Então, é igual o nosso planeta também. Crosta, manto e núcleo, tá bom? Um abacate, quando você corta um abacate, ele é todo dividido. A casquinha do abacate, ela é tão fina, né? Então, ela é o quê? Ela pode ser a nossa crosta. O que que seria do abacate, gente? A casca do abacate seria a nossa crosta. A carne do abacate seria o quê? O manto, que é aquela parte mais grossa. E o núcleo seria o caroço. É uma coisa bem simples que nós podemos fazer também com uma fruta. Não é verdade? Que você vai entender melhor. Então, se você quiser entender melhor, pegue um abacate, corte ele no meio que você vai ver a parte toda, as três partes importantes do nosso planeta, tá bom? Olha, aqui nós temos o manto. Vocês estão vendo o manto que foi dividido? Manto. Nós temos a parte superior, que fica nessa parte mais acima, e a parte inferior, que fica mais próximo do núcleo aqui, ó, tá bom? Aqui eu tenho o núcleo interno. Esse núcleo interno que ele fica nas profundezas aqui, tá bom? Aqui, ó. E a temperatura dele é altíssima. E o núcleo externo, núcleo interno e o núcleo externos, como vocês estão vendo. E por último, eu tenho a crosta terrestre, que é aqui a nossa parte onde todo ser humano vive, onde os animais, as plantas se desenvolvem, é tudo aqui, ó, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo tudo bonitinho. Núcleo externo e núcleo interno, que já fica nas mais na parte interna mesmo do nosso planeta. E ele, como eu relatei para vocês, ele é formado de ferro e níquel derretido. Então, vocês devem imaginar que a temperatura é muito alta. Aqui eu tenho essas três camadas da Terra. Isso aqui para você ter uma noção como seria. Aqui, onde as árvores, os animais, ser vivo vive, é nossa crosta terrestre. Essa parte aqui seria o quê? O nosso manto, né? Nosso manto. E por último aqui, vamos supor, na rocha matriz, nessa rocha matriz seria o nosso núcleo. Então aqui nós temos três partes muito importantes, tá? Olha aqui, solo, fragmentos de rocha e a rocha matriz. Quando eu falo rocha matriz, é a primeira rocha que se formou, tá? É a primeira rocha que se formou, é a rocha matriz. Através do intemperismo, né? Com o tempo, vai surgindo o quê? Várias rochas vão se acumulando, vão se impactando uma em cima da outra, de sedimentos, né? Então, aqui vai se formar outros tipos de rochas, até chegar no solo. Aqui, ó, até chegar no solo, que esse solo aqui, ele é matéria orgânica, né? Onde tem várias plantas, vários animais, que é aqui no solo. Mas ele tem, aonde tudo se inicia é através da rocha matriz. Aqui, gente, olha, onde está escrito rocha matriz, tá? Vamos falar um pouquinho da crosta terrestre. O que seria a crosta terrestre? Ela é uma superfície, é uma camada superficial formada principalmente pelo solo e por rochas. Então, isso aqui seria a nossa crosta.
superficial, formada principalmente pelo solo e por rochas. Manto, olha aqui o manto. O manto ele é formado de rochas derretidas. Quando eu falo rochas derretidas, eu estou me referindo a magma em sua porção mais interna e uma porção superior mais rígida. Tá aqui o manto, olha, que ele é formado por rochas derretidas, que seria o magma, tá bom? Ele é uma porção mais interna, tá aqui ele, ó, tá bom? E por último, nós temos o núcleo, que o núcleo, ele é formado por uma parte líquida, que seria o que? Núcleo externo, e uma parte sólida, núcleo interno. Ele é constituído principalmente de ferro e níquel. Então, quando eu perguntar de que o nosso planeta Terra, de que o que o núcleo é formado, né? Então, você já vai saber que ele é formado, ele tem principalmente ferro e níquel derretido, tá bom? Então, isso é muito importante. Tá aqui o núcleo externo e o interno aqui, tá? Já o externo é uma parte mais sólida, tá? Esse amarelinho aqui é uma parte mais sólida. E o núcleo interno, ele é constituído por níquel e ferro, tá, gente? Que é esse daqui. Não esqueçam disso, tá bom? Então, aqui nós temos essas partes da Terra, a crosta, núcleo externo, interno e o manto. Vocês estão observando porque sempre eu coloco uma ilustração dessas partes da Terra e uma aqui parte das camadas da Terra para vocês saberem onde a comparação, tá? Aqui você tá vendo a crosta e os mantos superior, que é nessa segunda camada, que seria o que? Tudo isso aqui, ó, a crosta mais o manto, parte superior, ela vai se formar o que? A litosfera, que faz parte da litosfera, a crosta e o manto, tá? Faz parte da litosfera. O núcleo, já não tô falando do núcleo, eu tô só falando desses dois aqui, a crosta e o manto. Superior faz parte da litosfera, ok? Já a litosfera, gente, ela é o quê? Litosfera ou crosta, né? Ela é a terra onde vivemos, a parte mais superficial do solo, onde as plantas se desenvolvem, onde as plantas crescem, onde os animais se desenvolvem, onde o ser humano vive, onde nós vivemos. Então, é a litosfera ou crosta terrestre, tá bom? Ok? Aqui nós temos 3 camadas dessa rocha, dessa crosta, né? Que seria o quê? A rocha matriz e o subsolo. Primeiramente, olha só aqui. Vocês estão vendo esse subsolo aqui, ó. Vamos iniciar. A primeira, nós temos a letra A. O solo, onde nós pisamos, tá? É uma camada em que se desenvolve os vegetais, podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas da vida das plantas. Tem o que? Tem matéria orgânica, onde as plantas se desenvolvem, tá bom? Então, o solo, é onde desenvolve os vegetais, onde tem matéria orgânica. Aqui na letra B já é o subsolo, vocês estão prestando atenção? É o subsolo, camada mais pobre em substâncias nutritivas. Quando eu falo substâncias nutritivas, eu estou falando de matéria orgânica, de humus. Quando eu falo humus, gente, é nutrientes, tá? É tudo isso aqui, substância nutritiva para as plantas. Então, essa camada aqui, ó, esse subsolo, ele é pobre em substâncias nutritivas, tá bom? Nele pode ser encontrados reservas de minério, como, por exemplo, ferro, tá, gente? Então, nesse subsolo aqui pode ser encontrado minério e ferro, mas ele é o quê? Ele é pobre de matéria orgânica, ele é pobre de substâncias nutritivas, tá bom? Desculpa minha garganta, tá? Então, aqui, gente, nós vamos falar da rocha matriz. Lembra que eu falei da rocha matriz? A rocha matriz é onde tudo se formou, tá? É a primeira rocha a se formar,
tá? Então, ela é parte da rocha que deu origem ao subsolo e o solo. Ela deu origem, ela se formou primeiro e através do intemperismo, tá? Foi se formando outras camadas em cima dela, que foi o subsolo, aí depois de milhões de tempo foi se formando o solo, através do intemperismo, gente, tá bom? Através de chuva, de vento, que vai levando aquelas partículas de areia, e vai se formando outras rochas. Então, foi se formando outras rochas que deu origem ao subsolo e o solo, tá? Mas essa rocha matriz foi a primeira rocha a ser formada, tá bom? Aqui vamos falar do manto. O manto, ele é o quê? Ele é pastoso, fervente e em constante movimento. Então, o manto, gente, ele vive em constante movimento, ele vive no círculo, tá? Então, ele envolve o núcleo, existe uma grossa camada pastosa em cerca de 2.900 quilômetros de espessura, que seria o que? O manto. Que o manto, ele é uma parte mais grossa que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo que aqui é o que? A crosta terrestre. Isso aqui seria a nossa crosta terrestre, onde nós pisamos. Isso daqui vermelhinho, olha, isso é o manto. Então, ele é uma grossa camada pastosa, tá bom? Fervente, principalmente de o que? Silicato de magnésio e ferro, gente. Então, o manto, ele tem uma temperatura aproximadamente 3.500 graus. Então, a temperatura do manto, ela é altíssima. E ela vive constantemente se envolvendo. Ela vive vamos supor, fervente, tá? Constantemente em movimento. Esse manto aqui, tá? Que vocês estão vendo. Só pela cor dele, vocês sabem que a temperatura é altíssima e ela é bem grossa. É uma camada bem grossa e pastosa também, tá bom? Vamos falar um pouco do núcleo, né? O núcleo da Terra o núcleo seria o centro da Terra é de ferro, né? Aqui o núcleo é uma porção central do nosso planeta, onde tem cerca de 3.400 quilômetros de espessura, possui duas partes. Qual seria? Núcleo interno e o núcleo externo, tá? Vamos falar um pouquinho do núcleo interno. Esse núcleo interno, ele é formado principalmente de ferro sólido. O núcleo externo já é líquido, pois é formado de ferro derretido, tá? Então, esse núcleo interno aqui, olha, ele é um imenso cristal de ferro sólido. Já o externo, ele é líquido, pois ele é formado de ferro derretido, tá? Que é esse aqui, ó, ferro derretido. O núcleo interno tem uma temperatura muito alta mesmo, tá? A temperatura dele é altíssima e está imerso no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido e um pouco mais rápido do que a Terra. Ele fica todo o tempo em movimento, esse núcleo, tá bom? Então, a temperatura desse núcleo, gente, ela é altíssima, tá? Que vocês estão observando aqui, ó, tá? E esse núcleo, ele fica constantemente em movimento também, tá? Olha, o calor que vem do núcleo esquenta o manto, criando correntes em movimento nas placas tectônicas. Por quê, professora? Olha, vocês estão observando aqui, olha, as correntes do manto. Isso daqui seria as correntes do manto, olha, opa. Isso aqui seria as correntes do manto. Isso aqui é a corrente que ela está constantemente em movimento. E esse movimento aqui, olha, ele vai mexer com o quê? Com as placas tectônicas, que faz com que essas placas tectônicas também se movimentem, tá? Então, os continentes, eles
acompanham esse movimento em um processo chamado de deriva continental também. Mas tudo por quê? Por causa da corrente do manto, que vive constantemente em movimento, tá bom? Que é o manto, ele é pastoso e bem grosso também, tá? Aqui nós temos a crosta oceânica, que ela forma o quê? Que ela é formada no fundo dos oceanos, certo? Com uma espessura de 5 a 10 quilômetros. Ela é mais fina do que a crosta terrestre continental. Já a crosta continental, gente, ela constitui os continentes e as áreas do mar raso, aberto da costa, tem uma espessura que chega a ser de 70, tá? Olha, aqui nós temos a litosfera oceânica e aqui eu tenho a litosfera continental. Aqui nós temos a crosta continental, que já é parte aqui, ó, já é diferente, tá bom? E o manto, devido à movimentação, lembra que eu falei da movimentação do manto, certo? Aquela movimentação do manto, aquelas setinhas, faz com que todas essas placas tectônicas aqui, elas se movimentem também. Lentamente, mas se movimentam, tá? A gente consegue observar os movimentos? Não, porque é bem lento mesmo, tá? Opa. Então, turma, esse conteúdo aqui é uma recapitulação do conteúdo, para vocês relembrar um pouquinho desse conteúdo que eu passei para vocês, tá? Agora eu vou passar uma atividade, tá? No livro didático, pegue um livro didático, pegue um livro de atividade para poder nós finalizarmos ele, tá? Eu vou fazer uma atividade agora, então prestem bastante atenção e respondendo, e qualquer dúvida só é perguntar, ok? Beijo, a gente se encontra na atividade. Oi, turma, vamos lá pegar o livro didático, tá bom? E vamos iniciar a nossa atividade, ok? Deixa eu diminuir aqui. Gente, peguem na página 53, do livro didático, acompanhando comigo, por favor, tá bom? Que eu vou fazer a leitura aqui do meu livro e você acompanhe do seu. Vamos lá? Então, aqui tá falando a quarta questão, tá falando o quê? Observe as camadas, né? Aqui tá as camadas, seria o quê? Extrato de rochas sedimentares representada abaixo. Aqui, gente, vocês estão observando esses extratos dessas rochas, né? E cada rocha tem o quê? Tem um fóssil, né? Tem um tipo de fóssil. Então, esse fóssil, dependendo de cada camada, tá? Então, vamos lá. Aqui na letra A, tá falando, sabendo que aí você sabe que esse fóssil aqui surgiram há cerca de 400 milhões de anos, né? Qual período de tempo pode ser observado nessa representação esquemática? Então, aqui, gente, vocês lembram de um fóssil que eu falei muito dele, né? Qual é o tipo desse fóssil? Então, você vai falar o tipo desse organismo e qual é o período, né? Que está falando dessa representação, desse esquema. Aí você vai relatar abaixo. Lembra que ele está na rocha matriz. A rocha matriz é a primeira rocha que surgiu, tá? A letra B está falando em que tipo de ambiente viviam os seres, né? Encontrados nas camadas 1 e 5. A camada 1 é a mesma da letra A, certo? A rocha matriz. E a camada 5? Aí você vai observar qual seria a camada 5, tá bom? A letra C. Ao longo dos milhões de anos, que tipo de organismo surgiu primeiro? Os trilobitas ou os peixes? Explique sua escolha. Gente, lembra dos trilobitas? Esses trilobitas é da camada 1, tá bom? É da rocha matriz, é da letra A. Então, será que foi eles que surgiram primeiro ou os peixes? Eu expliquei tudo isso para vocês.
Tá bom? Vocês lembram? Aí você vai relatar abaixo qual seria. A quinta questão tá falando, tem essa ilustração, né? A ilustração a seguir, ela tá falando o quê? Ela apresenta os principais camadas da Terra, desde o interior até o limite com o espaço sideral. Anote ao lado de cada camada o seu respectivo nome. Aí você vai colocar o nome das camadas tudinho que tá pedindo, tá? Aqui a sexta questão, vocês sabem que a sexta questão, aonde tem caderno, é para passar para o caderno. Não esqueçam disso, tá, gente? Se o enunciado é muito grande, faz a metade, tá bom? Mas tem que passar. Só faz a metade, não é preciso fazer todo não, tá? E aqui tá pedindo o quê? Nas calçadas de Araraquara, em São Paulo, há placas de arenito que exibem pegadas fossilizadas de dinossauros que viveram na região há milhares de anos, né? O estudo dessas pegadas foi iniciado pelo paleontólogo italiano. Aí você vai responder. O que é arenito? Explique. Aí a letra B. Explique de que modo se formam as pegadas dos fósseis. Vocês lembram como se formam as pegadas dos fósseis? Que eu expliquei para vocês? Então, dá uma olhadinha lá no livro, lê direitinho e você vai responder abaixo. Agora, nós vamos lá para a página 54, gente. A página 54 tá aqui, olha. Essa página 54 tá falando o quê? Vamos lá. A sétima questão, pesquise sobre o que faz o paleontólogo. Escreva um pequeno texto a respeito da importância desse trabalho. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer no seu caderno, passa enunciado para o caderno, aí você faz uma pesquisa rapidinho. Qual é a função do paleontólogo? O que ele faz? A importância dele, não é verdade? Aí você faz uma coisa bem legal, tá bom? Vamos lá? Aqui, a oitava questão também é para passar para o caderno, tá, gente? Ah, professora, é muito grande, mas faz como eu relatei para vocês, faz a metade, tá bom? Então, aqui tá falando, entre 12 milhões e 1,5 milhões de anos atrás, erupções vulcânicas no oceano produziram um dos mais belos arquipélagos brasileiros, o arquipélago de Fernando de Noronha. Explosões de lava construíram o quê? Uma montanha cuja base encontra, de 4,2 quilômetros de profundidade, formando a ilha principal. Durante milhares de anos, o cone vulcânico sofreu a ação de ventos, do sol, das chuvas, dos mares e das ondas, o que o modificou até apresentar o relevo atual. Então, aqui sofreu intemperismo, não é verdade? Ação dos ventos, ação do sol, ação das chuvas, dos mares, das ondas. Então, tudo isso é intemperismo, tá, gente? A letra A tá falando, pesquise e explique o que é um arquipélago. Aí você vai pesquisar o que é um arquipélago. Aí você vai passar para o seu caderno. Não é preciso muita coisa não, gente. É uma coisa básica, tá, turma? Só pesquisa o que é um arquipélago. Aí você coloca lá, tá bom? B. Quanto à origem, que tipo de rocha forma a maior parte do arquipélago de Fernando de Noronha? Aí C. Costumamos ouvir que o Brasil não existem vulcões, mas será que há milhões de anos eles existiam na região que hoje forma nosso país? Aí você vai justificar sua resposta. Professora, eu posso fazer pesquisar? Pode sim, tá bom? Aqui, nona questão. Sobre a atmosfera, responda as perguntas a seguir. Letra A. Como seria o mundo se a atmosfera não existisse? Justifique sua resposta. Aí você vai falar um pouquinho. B. Partindo da região da atmosfera que nos envolve, identifique as camadas que formam a atmosfera. E você vai falar quais as camadas que envolvem a atmosfera.
Gente, aqui nessa 10ª, não é preciso você copiar. Tá vendo essa 10ª questão? Não é para fazer ainda, tá? Não é para fazer. Depois eu vou pedir para vocês copiar. Então, é para fazer até a 9ª questão. Não esqueçam disso, tá bom? Agora, vocês vão pegar o livro de atividade, tá? Pegue o livro de atividade e fazendo a atividade do livro, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, nós temos o livro de atividade. Tem umas 2 atividadezinhas para vocês. Coisa rápida, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou pedir o quê? Aqui na página 20 do livro de atividade. Tá falando o quê? Aqui tá pedindo para você identificar as camadas da Terra, né? Identifique as camadas da Terra pelas letras A, B e C. Na imagem a seguir, depois associe cada uma delas às características. Aí você vai colocar a letra A, qual é o nome dessa camada? Letra B, letra C, tá bom? Aí abaixo você vai fazer o quê? Você vai completar, né? Se tem a letra A até a letra C, você vai colocar a letra A. Qual seria a letra A? A letra A é a crosta terrestre. Aí você vai colocar a letrazinha no parêntese, crosta terrestre. Qual é a letra B? A letra B é o manto. Aí você coloca a letra B no parêntese do manto, tá bom? É isso que você vai completar, ok? 6ª questão. Tá falando o quê? Observando a representação da Terra, da atividade anterior, indique no gráfico a seguir a proporção ocupada por cada uma das camadas que formam o planeta, crosta terrestre, manto e núcleo. Aí você vai colocar o quê? O que é crosta terrestre? Você vai botar na setinha onde fica o manto e o núcleo. Você vai colocar nessa porcentagem, ok? 7ª questão, você vai colocar V para as afirmativas verdadeiras e F para falsa, tá, gente? Até a letra C. Aqui nós vamos para a página 21 do livro de atividade. Tá aqui, ó. Nós vamos falar um pouco da litosfera, a crosta terrestre, tá? Essa 8ª questão tá falando: a litosfera é a camada sólida que recobre a Terra. Assinale as alternativas que apresentam estruturas que compõem a litosfera. Gente, vocês vão marcar. É para marcar uma vez? Não, é para marcar mais de 3 vezes aí, porque tem várias coisas, tá? Aí você vai fazer seu xizinho, ok? 9ª questão. São formadas pelos resfriamento da lava, liberada o quê? Pelas erupções vulcânicas ou do magma, que se solidifica no interior dos vulcões. Qual seria? Sendo que o que libera o magma, ele vai ser liberado, vai se transformar numa lava, que essa lava vai se transformar numa rocha. Qual seria o nome dessa rocha? Aí você vai marcar uma alternativa, tá bom? 10ª questão. O granito é uma rocha bastante utilizada na fabricação de objetos de decoração. Aí você vai colocar tampos de pia, o que mais? Pisos e acabamentos em construção. Existem vários tipos de granito com coloração diferente, tá? Explique como ocorre essa variação de cores entre essas rochas. Aí você vai explicar um pouquinho, tá? E aqui, gente, 11ª tá falando: o processo de formação das rochas sedimentares ocorre em 3 etapas. Qual seria? Aí você vai enumerar de ordem crescente em que acontecem as etapas na formação de rochas sedimentares. Então, você vai enumerar. Se tem 3 parênteses, você vai até o número 3. Você vai colocar 1, 2, 3, conforme está pedindo. Tá bom? Então, a atividade de vocês, nós vamos fazer o livro didático que eu acabei de falar para vocês e vamos entrar no livro de atividade, tá bom? Para poder finalizar. Vamos tentar responder. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pergunta: professora, eu não entendi essa, que eu vou te ajudar, tá bom? Sempre entrando em contato, ok, turma? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.
tá bom? E eu estou aqui aguardando vocês. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijo!